herança, projeto de Deus. Minha família é o sonho de Deus. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Momento com Deus aqui pela sua TV Itapetinga. Estão animados para as bênçãos que o Senhor tem separado para nós no programa de hoje? Pois eu estou. Olha, no próximo bloco nós vamos ter o Momento da Palavra. Vamos falar sobre a moeda perdida. Também no André Alves Responde, um assunto bem polêmico. Vamos falar sobre pornografia. E no Dica de Saúde Mental, vamos ver sobre dores nos joelhos, continuando falar, sobre dores no corpo e o que tem por trás, emocionalmente falando, dessas dores. Então hoje vamos ver por que os seus joelhos doem. Pode ter alguma coisa emocional aí por trás. Vamos juntos analisar? Bom, eu te espero para curtir comigo esse programa e eu quero te deixar uma frase na abertura desse programa que diz assim: não espere ter tudo para aproveitar a vida. Você já tem a vida para aproveitar tudo. Bora? Bora aproveitar mais a vida e vamos aproveitar muitos juntos esse programa? Eu te espero, então, no próximo bloco, para o Momento da Palavra. Até já! Dicas de saúde. Você sabia que existem diferentes intensidades de atividades físicas? Podem ser leves, moderadas ou vigorosas. Veja essas 5 dicas para identificar a intensidade das atividades que você pratica. Dica 1. Observe os batimentos do seu coração. Nas atividades físicas leves, os batimentos do seu coração aumentam um pouquinho. Nas moderadas, aumentam mais do que o normal. E nas vigorosas, aumentam muito mais. Dica 2. Observe a sua respiração. Nas atividades físicas leves, há pequeno aumento da respiração. Nas moderadas, você respira mais rápido do que o normal. E nas vigorosas, você respira muito mais rápido do que o normal. Dica 3. Tente conversar. Se você conseguir conversar normalmente, a atividade física é leve. Se tiver dificuldade para conversar, é moderada. E se não conseguir conversar, é vigorosa. Dica 4. Tente cantar. Se você conseguir cantar uma música, a atividade física é leve. Nas atividades moderadas e vigorosas, não é possível cantar. Dica 5. Dê uma nota de 0 a 10 para o esforço realizado durante a prática de atividade física. Se numa escala de 0 a 10 você percebe que o seu esforço para praticar a atividade física está entre 1 e 4, então ela é leve. Se o esforço for entre 5 e 6, é moderada. E se for entre 7 e 8, é vigorosa. Dicas de saúde. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. E no Momento da Palavra, nós vamos falar hoje sobre a moeda perdida. E o texto que nós vamos ler está em Lucas 15, de 8 a 10. Eu vou ler na versão A Mensagem de Eugene Peterson, que diz assim: imaginem uma mulher que tenha 10 moedas e perca uma delas. Será que ela não vai pegar uma lanterna e vasculhar a casa até encontrá-la? E quando a encontrar, vai chamar os amigos e vizinhos e dizer: vamos comemorar. Eu achei a moeda que eu havia perdido. Acreditem, cada vez que uma alma perdida se reencontra com Deus, os anjos também comemoram. Que texto lindo, não é, queridos? Esse texto, ele fala sobre o valor de uma alma que é reencontrada. Uma mulher. A gente está falando nesse texto de uma mulher. Jesus fornece aqui um exemplo feminino. Jesus sempre valorizou muito as mulheres. Que bom, graças a Deus. A ênfase deste texto é no valor das pessoas no reino de Deus. A gente vive numa sociedade onde o ser humano está sendo tão desprezado, não é mesmo? E aqui a gente encontra Jesus falando através de uma parábola que ele procura
aquela alma que está perdida. Ele vai atrás. Ele realmente celebra quando uma alma é encontrada, né? Quando ela se reencontra com o Senhor. Então, aqui a gente vê como nós, seres humanos, somos alvos do amor, da atenção, do carinho e do cuidado do Senhor. Ele nos procura. Nós valemos o esforço do Senhor. A gente vê ao longo da história o Senhor preparando várias formas de se reconectar com o homem. Ele faz muitas alianças, muitas formas de demonstrar o seu amor, até com a maior forma, que é mandar o seu filho unigênito para morrer na cruz. Então aqui mostra que nós valemos o esforço do Senhor. Ele se esforça para nos ter. A alegria do reencontro nós vemos nesse texto também. Uma moeda que estava perdida e foi encontrada. E aqui nós vemos nesse texto a dimensão do amor de Deus. É imensurável, né, queridos? Esse amor que não mede esforços para nos ter. Então aqui a gente está falando sobre a dracma perdida, a moeda perdida. A dracma da singularidade. Cada um tem a sua importância, assim, primordial para o Senhor. Cada um a sua medida, cada um da sua maneira. Nós somos especiais para o Senhor e valemos esse esforço do reencontro. Então, tem uma frase de Dolly Parton que diz assim: descubra quem você é e seja você de propósito. Ou seja, eu tenho uma frase, gente, que eu falo para todas as minhas clientes, que eu inclusive coloco na minha prescrição das minhas terapias. Eu digo assim: o seu superpoder é ser você. Quando você se conecta com a sua essência e se orgulha de quem você é, você se empodera. Se empodera no Senhor, né? Não para ser melhor do que ninguém, mas se empodera para ser o melhor de você mesmo, a sua melhor versão. Então essa frase de Dolly Parton eu gosto muito, porque descubra quem você é e seja você de propósito. Seja, se orgulhe de ser você. E olha, há presentes só seus que abençoam o mundo. Você é tão singular, é tão único, que tem coisas que só você vai fazer para abençoar esse mundo, porque o Senhor te escolheu para isso. Então, ninguém aqui pode se comparar com ninguém, queridos. Somos únicos, singulares, e nós valemos o esforço do Senhor, porque somos especiais. Então, estudos comprovam que o que gera propósito na vida são duas coisas: a contemplação e a ativação. Esses são termos da psicologia positiva, que é a ciência que estuda a felicidade, a autorrealização e o bem-estar do ser humano. Como vocês sabem, eu sou especialista em psicologia positiva. E aqui a gente vai ver que a contemplação e a ativação geram propósito na nossa vida. O que é isso? A contemplação é saber quem eu sou, como eu devo viver. E a ativação é onde o indivíduo alinha sua vida cotidiana à prática com aquilo que lhe traz satisfação. Então assim, eu sou a Andreia com as minhas habilidades e com as minhas características. Contemplação. A ativação é quando eu uso as minhas habilidades com aquilo que traz satisfação e sentido na minha vida. Aí a gente encontra propósito. Propósito nada mais é do que usar as suas habilidades para abençoar o mundo. Quando você sai de si mesmo para abençoar o próximo, você está cumprindo um propósito. Você encontra um sentido maior na tua vida. A vida não passa mais sem sentido algum. Você encontra uma motivação para viver, para ser útil, para ser bênção. Então, isso é o propósito na tua vida, é usar as tuas habilidades para abençoar o mundo. Então, quando fazemos de Deus o nosso padrão de felicidade e conduta, encontramos sentido e propósito na vida. Porque o Senhor, Ele não teve tempo de criar gente fracassada. Ele não teve tempo de criar gente que não tem habilidade nenhuma. Cada um de nós nascemos com um dom, com um talento. E muitas vezes a gente nem sabe procurar esse dom e esse talento. A psicologia positiva, ela começa procurando os seus talentos. Vamos ver o que você tem de ponto forte aí? E a pessoa nem acredita, o que? Eu tenho tudo isso de ponto forte? Tem.
E a gente consegue de cara encontrar 24 características fortes na sua vida para que você possa abençoar a si mesmo e ao mundo. Então, não há espaço para comparação na nossa vida. Pode parar de se comparar. Ai, mas porque a fulana, ai, mas porque o fulano, ai, porque... Acabou. Se você é único, singular, especial, não tem nenhum outro igual a você. Então, para que se comparar? Para que perder tempo se comparando? Me fala. Não tem sentido. Não tem sentido. Então, a gente precisa realmente parar com isso que suga a nossa energia, que faz a gente perder tempo se comparando com o que não dá para comparar, o que é incomparável. Sabe, eu sei que a gente sabe disso, né? Mas nós vivemos num mundo em que as pessoas têm prazer de fomentar a inveja no outro, de fomentar a competição, de fomentar essa comparação. E é para provocar muitas vezes, é para tirar você do seu eixo. Ah, eu não tenho, eu não sou, eu não posso. E a gente cai nessas ciladas muitas vezes, não é verdade? Então assim, não se sinta culpado por se comparar. Nós somos humanos. E a gente vive numa sociedade que está todo o tempo querendo te fazer se comparar com o outro. Ah, porque o outro comprou uma casa, porque o outro viajou, porque a outra emagreceu. Gente, e aí é uma infinidade de comparações que colocam na nossa cabeça. E se você entrar nisso, você vai realmente entrar num poço sem fundo. Então assim, outro dia eu vi um post que falava assim: há pessoas que curam pela sua simples presença, mas existem outras que são tóxicas e infelizmente fazem mal. É verdade, tem gente que vem para provocar, que vem para despertar o pior em você, que vem para te deixar desestabilizado, que vem para te deixar se sentindo a pior pessoa do mundo, né? Não, mas tem pessoas que são terapêuticas, trazem uma palavra de ânimo, que te incentiva, que te fala uma palavra que te traz alegria. Então, com Deus, a loucura do outro não precisa ser a sua loucura. Precisamos ter mansidão, que é inteligência nas emoções. Precisamos de muita inteligência emocional para não deixar a atitude de um louco tornar loucas as nossas atitudes também. Ostentação hoje, gente, é ter saúde mental. No mundo onde está todo mundo doido, onde está todo mundo assim com uma ansiedade no nível hard, principalmente depois da pandemia. Então, luxo hoje é ter saúde mental e espiritual também. Bom, não sei se vocês percebem, né? Mas toda rainha, todo rei tem um cetro, né? Um cetro de ouro. E o que esse cetro quer dizer? Significa identidade, significa poder, significa autoridade, significa conquista, significa proteção, significa alegria, bem-estar e prosperidade. É isso que um cetro significa na mão de um rei. Então, eu participei uma vez de uma reunião de mulheres e tinha uma atividade. E essa atividade era: construa o seu cetro. E aí ela deu 2 horas para nós construirmos o nosso cetro. Tinha todo tipo de material ali naquela mesa, todo tipo. Então você podia pegar paetê, você podia pegar pano, você podia pegar papel, o que você quisesse. E o cetro era um cano de PVC que você iria enfeitar, né? Bom, tinha 2 horas de tempo e eu lembro que eu terminei em meia hora. Meia hora eu fiz meu cetro. Aí eu lembro que a mulher falou assim: Déia, você já terminou? Eu falei, já terminei. É isso mesmo que você quer no seu cetro? É isso mesmo. Tá bom. Aí quando deu as 2 horas, todo mundo terminou e cada um ia falar do seu cetro. E quando chegou na minha vez de falar do meu cetro, eu falei assim: então o meu cetro eu fiz assim rosa com esse papel aqui e tudo, e eu achei ele muito bonito, mas eu queria o cetro igual o dela. E quando eu apontei pro cetro da moça, tava todo cheio de paetê, tava lindo, tava todo caprichado, e ela levou as 2 horas para fazer o cetro dela. E eu fiz assim: mas o meu não tá tão bonito igual o dela, eu queria o dela.
E aí a lição de moral foi, mas você teve 2 horas para fazer, por que você não caprichou no teu? E outra, você tinha acesso a esse material, por que você não pegou o paetê? Por que você quis fazer em meia hora? Você quis simplificar algo que você poderia ter feito da melhor maneira. E aquilo foi muito importante, assim, sabe? Foi um aprendizado, assim, de o que eu quero para minha vida. Eu tenho feito o meu melhor para conquistar. Eu tenho utilizado da melhor maneira o material que está na minha frente ou que está dentro de mim, as minhas habilidades, para construir o cetro que eu desejo, a vida que eu desejo. Então, muitas vezes, a gente não se esforça, a gente não se esmera para fazer o melhor com aquilo que a gente tem em mãos. E a gente olha para o cetro do outro. E aí fala, mas o outro, a grama do vizinho é mais verde. Mas ela consegue viajar, ela tem mais dinheiro, ele tem mais dinheiro. Mas o quanto ele se esforçou mais? O quanto eu tenho me esforçado? Então, assim, o que a gente tem feito das nossas habilidades, dos nossos dons e talentos, daquilo que o Senhor deu nas nossas mãos para multiplicar nesse mundo, para abençoar a terra? E muitas vezes a gente sente inveja à toa, porque a gente tem a mesma habilidade que o outro, a gente tem o mesmo poder que o outro, a gente tem as mesmas condições que o outro, as mesmas oportunidades até, mas a gente não enxerga, faz rápido, faz para acabar logo e não se dedica, né? Às vezes a gente não sente inveja, mas também não valoriza o que é nosso. E o que está à nossa disposição. Eu senti isso naquele dia que eu fiz esse cetro de uma maneira displicente. Fiz para acabar logo, fiz para acabar, para ser a primeira a acabar. Mas não era uma competição de tempo. Era um aprendizado ali de dedicação da vida de cada um. Então eu quero te trazer essa reflexão para a sua vida. O que você tem feito da tua vida? Como você tem decorado o teu cetro, o teu poder, a tua identidade? Como você tem trazido essa marca no mundo? Como você tem se esmerado em deixar essa marca da melhor maneira? Né? Tudo isso é para a gente pensar. A comparação é uma ferramenta maligna que faz esquecermos das nossas qualidades para focarmos na qualidade do outro, nos fazendo achar que a grama do vizinho é mais verde. Na verdade, a comparação é uma ferramenta de vitimização, né? Coitadinho de mim, o outro faz muito melhor, o outro tem mais, né? Suga toda a nossa energia isso, e a gente esquece de focar a energia naquilo que a gente pode fazer e realizar. E se tem uma coisa que o inimigo sabe fazer muito bem, queridos, é lidar com as frustrações humanas. Principalmente de uma mulher, que na mulher ele coloca ainda mais peso, por causa, tem a coisa do corpo, tem a coisa dessa estética que a cultura é muito cruel, então isso daí se torna mais forte ainda. Então o inimigo adora jogar frustração na nossa cara. Você não conseguiu, você não fez, o outro é melhor. Então assim, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos pra gente não cair nessas frustrações que são jogadas aqui, no nosso ouvido, sabe? Pra gente se sentir péssimo, inferior. Tem uma frase de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi o pai da logoterapia. O que é a logoterapia? É a terapia da esperança. E essa terapia foi desenvolvida depois que Viktor Frankl passou por 4 campos de concentração. 4. Ele sobreviveu a 4 campos de concentração. E aí, quando ele estava no campo de concentração, ele falou assim: eu vou estudar a mente humana e vou descobrir o que faz a mente humana superar dificuldades, porque eu tô aqui no campo de concentração, eu vou sair vivo daqui, e se eu sair vivo daqui, eu vou ajudar a humanidade. E aí ele criou a logoterapia, que é a terapia da esperança, porque ele viu que a esperança é a maior fonte de motivação, de força para um ser humano sair de qualquer situação que ele estiver. E ele diz uma frase que diz aqui, que fala assim, ter a liberdade de escolher a atitude pessoal assumida diante das circunstâncias te faz único e incomparável. A forma que você decide reagir na vida te diferencia de toda a população do mundo. Você pode, como Viktor Frankl, decidir reagir com esperança no meio de um campo de concentração, ou você pode
Abre mão de tudo, abre mão da tua fé, abre mão das suas verdades, da tua identidade e reagir da pior maneira possível. Então, Viktor Frankl, ele diz que esse poder está na nossa mão, de ser livre para reagir da melhor maneira possível. 3 atitudes para encontrar a dracma da sua singularidade. Aqui a gente está dizendo o seguinte: tem uma moeda perdida. No texto está falando de pessoas que o Senhor vai atrás. Aqui eu estou trazendo para a nossa singularidade. O que está perdido na tua vida? O que você precisa encontrar em você para que você produza bênçãos nesse mundo? Para que você se sinta útil, se sinta alguém cumprindo a tua missão nessa vida. Primeiro, seja fiel aos seus princípios. Não discuta com a insensatez do mundo. Gente, o mundo jaz o maligno. Nós sabemos disso. E tem coisas que a gente está jogando pérolas aos porcos. Então não adianta discutir certas coisas. Nós precisamos fazer a nossa parte, que é manter firme as nossas convicções, dar bom testemunho, a quem perguntar da nossa fé, nós falarmos da nossa fé, sabe, apresentarmos a Jesus, mas não vamos discutir com a insensatez do mundo. Ninguém quer entender. Aquilo que é precioso para nós, para o mundo não é, porque o inimigo já cegou a mente deles. Então não discuta com a insensatez do mundo. Se esconda no Senhor e o Senhor lhe dará autoridade, sabedoria e proteção. Olha, a melhor coisa é se refugiar nos braços do Senhor, se fortalecer na presença dEle para vencer as loucuras desse mundo. Não faça nenhum objeto sua felicidade e sua solução. A nossa força está no Senhor. Nós vivemos um mundo de muitas verdades controversas, né? Hoje em dia a verdade ela não é mais absoluta. Então precisamos ter muito cuidado, que possamos buscar as verdades do Senhor, que são imutáveis, que nos trazem assim aquela certeza que vem do Senhor mesmo. 2. Seja corajosa e corajoso. Não fuja do seu desafio e nem se ache pequeno demais para enfrentá-lo. Tenha a percepção do problema, seja estrategista e sábio, guardando segredos. Seja apaziguador de uma situação com sua sensibilidade, agilidade e brilho. Como Viktor Frankl disse, saiba reagir e agir diante das circunstâncias. No texto a gente vê uma pessoa que perdeu uma moeda de grande valor. Ela procura, ela varre a casa. Essa foi a estratégia que ela teve para encontrar o que ela havia perdido. Que você tenha estratégias na sua vida, no seu dia a dia, para encontrar tudo aquilo que você tem perdido. No meio de situações, no meio de medos, que você encontre a tua força no Senhor, que você encontre o teu papel nesse mundo, que você encontre força na tua identidade. Quem é você? Filho amado do Rei, herdeiro do maior amor que existe. É o filho que o Senhor Deus mandou o seu filho unigênito morrer na cruz para nos salvar. Herdeiro das promessas. Então, sabe, fortaleça a tua identidade. Não se perca na confusão do mundo. Saiba quem você é. 3. Tenha uma atitude pessoal com habilidades pessoais. Sabe essas habilidades que são só suas? Só você sabe fazer? Ah, mas todo mundo sabe. Não, mas só você faz desse jeito. Porque você é especial, você é único. Você foi criado por Deus com essa habilidade, use-a. Não se sinta menor ou maior do que o outro, você tem habilidades só suas. Então celebre-as. O seu superpoder é ser você. Então celebre. Já falei isso várias vezes, mas eu vou falar de novo. Não sei se eu já falei num dos meus programas. Tem um post que mostra um peixe subindo uma árvore. E aí todo mundo fala assim, mas que peixe burro. Não é para subir na árvore assim, ele não sabe subir na árvore. Claro que não. A árvore não é o seu habitat. Então, ali ele sempre vai estar inadequado. Mas dentro do mar ele vai ser um rei. Então pare de se colocar em lugares que não são seus. Não queira ser igual ao outro, seja você. Os outros todos já existem, mas você é único. Celebre o que você tem de singularidade, se alegre por ser você.
Que lindo isso, é verdade. Olha, estamos falando de valor. Acredite, cada um tem o seu. Aqui não cabe, mas eu não tenho estudo, mas eu não tenho habilidade, mas eu não sou uma advogada, eu não sou dentista, eu não sou médica para resolver isso. Se o sujeito está com problema no carro, adianta ele ir no dentista? Não, tem que ir no mecânico. Então para de querer se colocar em lugares inadequados só para ser igual ao outro. Você resolve o problema do teu jeito e é um bom resolvedor, resolve muito bem os problemas. Então, sabe, se alegre pelo seu jeito de abençoar o mundo. Como diz Albert Einstein, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Faça a pergunta certa, o que eu sei fazer? É comida? A gente sabe que a Abigail, mulher de Nabal na Bíblia, foi uma mulher dessas, que ela sabia fazer comida. Então ela vai resolver um problema de uma guerra fazendo comida. E aí é comida que o rei Davi quer? Então eu vou lá e vou resolver esse problema, porque comida eu sei fazer e gostosa. E ela leva um banquete para o rei Davi e impede uma tragédia. Então assim, o que eu sei fazer? Como eu posso abençoar o mundo? Essas são as perguntas que você deve se fazer. Não porque o outro é melhor do que eu. Não existe melhor. Existe você e existe o outro. E cada um com as suas habilidades. São nossas atitudes pessoais que se tornam poderosas e únicas na mão do Senhor. Pastor Manuel Té, um pastor muito querido aqui de São Paulo, ele faleceu recentemente, acho que uns 2 anos, por aí. Ele tem uma frase que eu amo muito. Ele diz assim: pequenas coisas, quando feitas para Deus, deixam de ser pequenas. Gente, ser feita para Deus e ser feita pelas tuas mãos, deixou de ser pequena, passou a ser especial. Olha, Deus conta com presentes só seus que vão enriquecer o mundo, trazer soluções e abençoar pessoas. Presentes só seus constitui a sua singularidade. É a sua missão, é a sua vocação, é a sua estratégia pessoal de contribuição ao mundo e ao reino de Deus. Você é único, você é especial. Não enterre os seus talentos. Faz o que você sabe fazer para a glória de Deus e você vai ser estratégia de Deus para abençoar o mundo. Simples assim. Pergunte a si mesmo agora, o que eu sei fazer bem? Você consegue responder? Pois eu vou fazer mais e de propósito para abençoar a minha vida, para glorificar a Deus e para abençoar quem está ao meu lado. Você não vai mais pensar no que você não tem. Eu não tenho beleza. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho filho. Eu não tenho marido. Para, chega. Hoje é dia de você sair daqui blindado contra os roubos de Satanás. Você vai celebrar tudo que você tem. Você vai celebrar que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que você é a menina dos olhos de Deus, que você é aquela que não era nada, mas passou a ser filha do Altíssimo, é geração eleita. Vai falando aí na sua mente tudo que você é em Deus. Vai trazendo isso para a tua memória. É isso que você é no Senhor. Tem provocações que são para gerar o seu milagre. Se Penina não provoca Ana, Ana não chora. Se Ana não chora, Samuel não nasce. Existem provocações que nos fazem chorar, mas é desse choro que Deus vai gerar o seu milagre. Você não vai se vitimizar, você vai falar com quem pode resolver. Você é filha, não é pedinte. Aqui a gente está falando sobre Ana, quando ela pede o filho dela para Deus, né? E ela sofria porque Penina provocava ela. Eu tenho filhos, você não tem. E Ana sofria com isso, e ela foi falar com quem podia resolver. Ela não se vitimizou e se enterrou num poço. Ela foi falar com quem podia resolver, chorando, mas ela foi falar com o Senhor. E o que aconteceu? Nasceu Samuel, depois outros filhos. Então, usa essa provocação, essa comparação que tem perseguido a tua mente, a tua alma. Usa isso para te impulsionar a buscar o teu milagre, a mudar a tua história, a fazer história com as tuas habilidades, com o teu cetro nas tuas mãos.
Olha, se der vontade de chorar, chore. Chore o quanto quiser. Mas quando terminar, faça o que for preciso para nunca mais chorar pelo mesmo problema. Sabe, Ana chorou aos pés do Senhor para ter um filho. Mas depois ela se recompôs e foi para casa. E naquela noite o Senhor se lembrou dela, quando ela se deitou com o seu marido. Então Ana, ela se abriu, ela chorou no altar do Senhor, que é o melhor lugar. Mas depois ela se recompôs. Então se recomponha disso que te faz chorar. Chega, muda essa história. Fala com o Senhor para isso ser resolvido. Você é uma dracma valorosa do Senhor. Aquilo que querem te inferiorizar, você vai falar com Deus e pedir para Ele resolver. E depois você vai se alegrar. Porque você tem resgatador e isso não vai ficar assim, queridos. Receba a dracma do olhar saudável e da gratidão por quem você é. Olha, você vai agradecer por ter uma mente saudável. A partir de hoje, vamos manter essa mente saudável? Joyce Meyer diz assim, tenha pensamentos desanimadores e você ficará desanimado. Tenha pensamentos condenatórios e você ficará condenado. Seja liberto na sua maneira de pensar. Seja paciente e gentil com você. Essa semana me chamaram de gentil e de generosa. Fiquei feliz. Então assim, se eu sou gentil e generosa com os outros, preciso ser comigo mesma. Então, do equilíbrio, cada um não... Sabe que você tem a dracma do equilíbrio. Cada um não se julgue superior, Romanos 12:3. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Então, vamos ter humildade, valorizar quem somos, mas ter a humildade de não querer ser melhor do que ninguém. Há uma frase anônima que diz assim, o que quer que você guarde na sua mente tenderá a acontecer na sua vida. Se você continuar a acreditar no que sempre acreditou, continuará a agir como sempre agiu. Se você continuar a agir como sempre agiu, continuará a alcançar o que sempre alcançou. Se você quer ter resultados diferentes na sua vida ou trabalho, tudo o que você tem a fazer é mudar a sua maneira de pensar. Filipenses 4:8. Pense em tudo que é bom, justo, puro, amável, nisso pensai. Às vezes a gente enche a nossa mente de tanto pensamento ruim que a gente colhe só coisas ruins, situações ruins. Que tal mudar esse pensamento? Agora eu vou deixar com vocês 12 pensamentos poderosos para você ter na sua mente. Em Provérbios 23:7 diz, assim como o homem imagina, pensa em sua alma, assim ela é. Assim ele é. Você vai dizer mesmo que não seja com tanta realidade. A.W. Tozer diz, Deus é o único que sabe o pior de você, apesar disso, Ele é o que mais te ama. Então, bora fazer que nem Jesus. A gente conhece as nossas falhas, mas a gente vai se amar mesmo com elas. Então, primeiro pensamento poderoso. Posso fazer tudo nessa vida por intermédio de Cristo. Segundo pensamento poderoso. Deus me ama incondicionalmente. Terceiro, não viverei com medo. Quarto, sou uma pessoa que não se ofende facilmente. 5, amo as pessoas e tenho prazer em ajudá-las. 6, confio em Deus completamente, não há razão para me preocupar. 7, sou contente e emocionalmente saudável e estável. 8, Deus supre todas as minhas necessidades em abundância. 9, busco a paz com Deus, comigo mesmo e com os outros. 10, vivo no presente e desfruto cada momento. 11, sou disciplinado e tenho domínio próprio. 12, coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Olha que legal! Hoje é dia de nós aprendemos a dominar a nossa mente, a colocar pensamentos poderosos dentro dela. Não sei se vocês lembram daquela musiquinha de criança que falava assim, eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Então assim, sabe, louve a Deus por tudo que você é, do jeitinho que você é. Sabe, celebre. Puxe uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar. Por que me roubas a calma? Me botas tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo? Vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou. A minha graça te basta
Isso é tudo o que eu preciso ter. É isso, queridos, eu quero fazer esse convite para você descansar em Deus, em tudo que você é. Sabe, celebrar ao Deus por tudo que Ele te deu, por tudo que você pode realizar através das suas habilidades. Celebre, o seu superpoder é ser você. Então, bora celebrar esse poder. Bom, agora nós vamos ter o clipe e você vai poder refletir, meditar nessa palavra que falamos agora. E depois eu te espero para falarmos um pouquinho sobre os joelhos. Por que eles doem? O que pode estar atrás disso? Eu te espero. Até o próximo bloco. Tchau, tchau. Alma cansada, coração bate forte no peito, minha fé diz ore um pouco mais. A razão diz que não tem mais jeito. Os amigos que eu tenho, onde estão? E chorando fico a me questionar. No meu quarto é só eu e o violão, e as lágrimas meu rosto a banhar. Quanto mais eu oro tudo é silêncio. Mesmo assim, Senhor, eu não vou recuar, pois eu creio que virás ao meu encontro. Deus, não deixe essa prova me matar. Quebra esse silêncio, vem ao meu encontro. Perdoa meus erros, pois sou imperfeito. Eu quero ouvir de novo a tua voz e te contar os meus segredos. Se for necessário eu nascer de novo, pode me quebrar e refaz do teu gosto. Tua presença é tudo que eu almejo, pois não quero ser o mesmo. Senhor, para ouvir a tua voz, eu me prostro de joelhos. Quem te disse que não estou escutando? No silêncio, filho, eu não te abandonei. Todo tempo eu estava te olhando. Não morresse, filho, porque eu não deixei. Eu permito a prova com finalidade, e a tua, filho, eu vou revelar. Eu não era mais tua prioridade, então me calei pra você me chamar. No silêncio eu trabalho, no silêncio eu te escuto, no silêncio eu te ensino, te pondo de volta ao rumo. Isso não é abandono, muito menos é desprezo. Só estou te ensinando a rever os teus conceitos. O silêncio é necessário e o deserto também. Te provei porque te amo, faço tudo pra o teu bem. Filha, às vezes é preciso minha voz silenciar. Só sentindo a minha falta eu te trago de volta pro altar. Senhor, eu não entendia, mas agora eu entendo. Filho, disso eu já sabia, sei que dói o meu silêncio. Pai, perdoa os meus erros. Filho, estás perdoado, chega de se lamentar e recebe o meu abraço. Pai, eu sei que não mereço tanto amor e cuidado, pois sou frágil em
E no Dica de Saúde Mental de hoje, nós vamos falar sobre os joelhos. Sabe o que os joelhos representam na nossa vida? Pois vamos lá. O joelho representa o orgulho e o nosso ego. Quando nós estamos feridos no nosso orgulho ou quando nós estamos exagerados no nosso ego, nós temos problemas nos joelhos. Você tem sentido esses problemas? Você tem sentido dor? Para pensar um pouquinho. Tenho sido orgulhoso em quê? Aonde eu tenho deixado o meu ego dominar a minha vida? Ego é quando o nosso orgulho toma conta, né, de alguma situação e a gente não quer arredar o pé, a gente se torna inflexível diante daquele problema. Não, eu não vou me dobrar a isso, eu não vou deixar que queiram ser melhor do que eu. Então, o nosso ego rouba a nossa capacidade de manter o equilíbrio, de ouvir o ponto de vista do outro, de respeitar uma discussão e de sair dessa discussão não vencedor ou perdedor, mas ter ali uma boa comunhão, uma boa conversa. Então, muitas vezes, o nosso ego e o nosso orgulho podem trazer essas situações na nossa vida e aí aparece uma dorzinha no joelho. Então, se você tem sentido essas dores no joelho, para pensar um pouquinho. Qual é a situação que você tem sido inflexível? O que tem te tirado do teu orgulho? O que tem ferido o teu orgulho? O que tem feito você se sentir invadido, sabe? Tendo o seu ego ferido. E às vezes, gente, traz para essa situação o realismo, porque às vezes a gente aumenta isso na nossa cabeça e vira um problemão e nem é. Às vezes a pessoa nem quis ferir o teu ego, nem quis te trazer nenhum prejuízo moral ou ferir o teu orgulho, mas você se sente tão na defensiva que você acha que a pessoa tá querendo te ferir, aí você fala, não, isso eu não vou aceitar, ninguém vai fazer isso comigo. Então assim, esse tipo de atitude mostra que você está sendo intransigente, que você não está sendo uma pessoa sábia, equilibrada nas suas emoções e está trazendo prejuízo para a sua saúde, que é um joelho dolorido, problemas no seu joelho, problemas para andar, né? Porque o joelho é toda a parte flexível da tua perna. Então, quando você perde essa capacidade de ser flexível com o outro, você está deixando o ego e o teu orgulho dominar a situação. E aí as coisas ficam realmente intransigentes, ficam inflexíveis. E aí se perde amizade, se perde outras coisas, se perde razão até, né? Porque aí se torna uma pessoa superior aos outros. Ai, olha, sabe com quem você tá falando? Essa frase mostra, assim, um orgulho, um ego totalmente desajustado, né? Porque a pessoa pode ser quem ela for, mas ela não é melhor do que ninguém. Então, essa palavra mostra um orgulho, um ego exacerbado. Então, vamos prestar atenção nisso. Aí, o que eu posso fazer para melhorar os meus joelhos através das minhas emoções? Nós podemos estabelecer um novo padrão de pensamento para essas dores nos joelhos. E o novo padrão de pensamento é assim, ó. Eu sou flexível e me deixo fluir. Tá vendo? O antídoto para essa dor no joelho, que tá falando de orgulho, tá falando de intransigência, é você dizer para si mesmo, eu sou flexível. Eu sou flexível. Quando você diz isso, o teu corpo agradece, o teu joelho agradece. Obrigado por deixar eu me dobrar diante da vida. Muito obrigada por me deixar andar diante da vida e fluir na vida. Afinal de contas, você estava impedindo o meu fluir, o meu caminhar, o meu movimento natural da vida por causa do teu orgulho. Então, quando você estabelece, sou flexível e deixa-me fluir, você está deixando o seu joelho em paz, andar com as suas próprias pernas, andar nos seus movimentos naturais e deixar a vida mais leve. Então, bora deixar esse orgulho de lado? Bora deixar essa intransigência de lado? Bora fluir? Bora ter a leveza e a flexibilidade diante da vida? É isso que eu desejo para você. Boa saúde para os seus joelhos. Até o próximo bloco, onde vamos ter o Andréia Alves Responde e o assunto será sobre pornografia. Até já! E no Andréia Alves Responde de hoje, a pergunta, a pessoa não quer ser identificada, então eu vou respeitar, tá bom? Mas a pergunta é assim, ó.
Meu marido tem acessado pornografia e isso me traz sentimento de culpa por não conseguir estar tão atraente para ele e me sinto traída dentro da minha própria casa. O que eu devo fazer? Bom, querida, antes de tudo, deve se livrar da culpa. Não é sua culpa o fato dele estar vendo, consumindo pornografia. Olha, eu estou acima do peso. O amor não deve ser colocado de lado porque você está acima do peso. Nem o amor, nem o respeito, nem a consideração. Então, livre-se dessa culpa. A culpa não é sua. Primeiro lugar. Segundo lugar, sim, a pornografia é uma traição. A Bíblia diz lá em Mateus 5:28, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance fora. Então, a pornografia é uma traição, é um desrespeito, é você tirar da sua esposa, né, do seu cônjuge, o direito do prazer um com o outro e terceirizar isso. E além disso, há danos neurológicos gravíssimos para o cérebro, gente. Isso não é brincadeira, tá? Eu vou ler um trecho de uma matéria que eu li recentemente e eu achei muito interessante. Fala assim, ó. O consumo pornográfico tem sido associado ao desgaste do córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela função executiva que inclui a moralidade, a força de vontade e o controle de impulsos. Só para você entender, esse córtex pré-frontal, quando a gente é criança, a gente não tem domínio nenhum. Por isso que criança faz birra, por isso que criança quer comer todos os doces da vida, a qualquer momento. Por isso que criança bate o pé, chora, esperneia, porque ela não tem controle do córtex pré-frontal. Isso é adquirido quando a gente vai amadurecendo. A pornografia é tão grave, que ela faz o teu córtex pré-frontal regredir ao estágio infantil. Sabe o que isso significa? Você perde o controle da tua moralidade, você perde o controle do teu respeito, da tua vontade de controlar os teus impulsos. Se torna um bicho, se torna alguém realmente que não consegue respeitar a tua esposa. Então a pornografia, ela causa esses danos horríveis. E tem mais, ó. Para entender com precisão o papel da função executiva no comportamento, é importante saber que ela é subdesenvolvida durante a infância, razão pela qual as crianças têm dificuldade em regular suas emoções e impulsos. O dano do córtex pré-frontal na idade adulta, que predispõe o indivíduo a exibir um comportamento compulsivo e tomar decisões ruins, é chamado de hipofrontalidade. Ou seja, com certeza a pornografia faz você se tornar uma criança, um infantil, alguém sem controle nenhum dos seus impulsos, alguém que não sabe realmente ter um amadurecimento sexual, de respeito, de carinho, de amor ao próximo. Então, a pornografia, ela causa esse dano irreversível. Não, ele não é irreversível, porque se você decidir parar de consumir pornografia, você vai conseguir ter esse córtex pré-frontal voltando à sua atividade normal, ou seja, ter mais controle dos seus impulsos, ser mais amadurecido nas suas decisões, ser alguém mais saudável, tá? Exatamente, então você consegue, então não é irreversível. Então há como você parar esse processo de regressão parando de consumir. Então, outra coisa muito importante que eu quero falar, a pornografia causa deformidades cada vez maiores. Vamos falar aqui sobre drogas. Geralmente quem está em drogas muito pesadas começou com uma leve maconha. Então assim, a maconha não faz mais efeito, começa a usar cocaína e vai aumentando as doses, até estar consumido por uma droga extremamente devastadora. A mesma coisa a pornografia. Começa com pequenas deformações e de repente está com grandes deformações. Por exemplo, a pedofilia, ela vem da pornografia. Então, uma pessoa que começa a ver pornografia pode se tornar um pedófilo, porque é uma deformação moral que a pornografia coloca no indivíduo. Isso também nós sabemos através de pesquisas neurológicas. Então, outra coisa que tem deixado você se sentir culpada, querida,
é que a mulher retratada na pornografia, ela é um objeto. Então, ela tem todo um corpo perfeito, e aí a gente se sente culpada por não ter esse corpo perfeito, mas nós não somos objeto. Nós somos amadas do nosso Deus, nós somos não somente um corpo, mas somos alma, somos tudo que nós, tudo que nos constitui. Então, essa culpa deve ser, lançada fora, porque nós não fomos criadas para ser objetos e nós somos criadas para sermos amadas, respeitadas, valorizadas. Então, lance fora essa culpa agora. E outro dia eu estava vendo uma reportagem muito legal de um delegado, não é cristão, acho que ele crê em Deus, mas ele não é de nenhuma religião, e ele falou que ele tinha decidido parar de consumir pornografia há 2 anos e que ele estava namorando com uma pessoa e que isso tem trazido muita saúde para a vida deles, porque ele consegue hoje ter uma vida mais saudável, ter uma forma de olhar para a sua companheira de uma maneira mais saudável. Então ele falou que só trouxe benefícios. Aí eu pensei assim, olha que bonito, um homem que não é cristão, que não segue nenhuma religião, mas que decidiu fazer algo moralmente correto, saudável, para ter uma vida melhor. Então, por que não o Filho de Deus, ter essa decisão? Não quero, não é para mim, não preciso, não quero ter o meu córtex pré-frontal regredido a uma criança, quero ser adulto, responsável, controlar os meus impulsos. Então, que a gente tenha essa coragem de ter a decisão pela saúde. E você, esposa querida, que me mandou essa mensagem, diga para o seu esposo que isso a ofende, que isso te magoa. E se ele te amar, com certeza, ele não vai querer te magoar. Simples assim. Então, que Deus abençoe o seu casamento, viu, querida? Que você tenha realmente frutos maravilhosos através desse programa, através dessa mensagem, que o seu marido também seja grandemente tocado. Um grande beijo e eu espero vocês no próximo bloco, no Momento da Oração. E agora vamos para o nosso momento da oração. Você que tem o seu pedido, aquele clamor que você precisa da intervenção do Senhor, você está no lugar certo. Nós vamos clamar e o Senhor, que é poderoso, se inclinará lá dos céus para ouvir a tua oração aqui junto comigo, para que você tenha esse problema resolvido para a glória do nosso Deus. Vamos juntos? Então vamos lá. Senhor amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais esse programa, pelas tuas bênçãos que são infinitas sobre nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor Deus é um Deus que ouve e responde às nossas orações. Obrigada, Senhor querido, porque nós podemos falar com quem pode resolver as nossas causas, que é o Senhor. Então, nessa hora, ó Pai, colocamos no teu altar cada um desses pedidos que estão diante do Senhor aqui, com os nossos telespectadores. Que o Senhor possa olhar, ó Pai, sondar o coração de cada um deles, passear no meio das casas deles, para que eles possam, Senhor Deus, sentir a tua presença e crer que o Senhor é o Deus que observa todas as coisas e está atento aos nossos problemas, aos nossos clamores. Senhor, nessa hora, restaure casamentos, restaure amor, restaure respeito, restaure, Senhor Deus, saúde emocional, saúde moral entre os casais. Que o Senhor traga sobre a vida de todos os casais, ó Pai, emoções controladas, sabedoria, respeito a Ti, ao próximo. Enfim, Senhor Deus, que o Senhor possa restaurar casamentos, trazendo realmente esse respeito mútuo, que as crianças possam sentir paz e felicidade no meio da sua família, no meio da sua casa. Deus, que a casa de cada um dos Teus filhos seja um castelo, seja um lugar cheio do Teu amor, um castelo de amor, seja um lugar onde haja luz, que a esposa seja essa luz dentro de cada lar, sabe? Que seja uma família abençoada, Senhor Deus, e que o marido seja, feliz por ter essa esposa que traz tanta luz para dentro de casa. Enfim, que o Senhor restaure esses casamentos e faça eles florescerem para a glória do Teu nome.
Também te pedimos que o Senhor abra a porta de emprego, livre os teus filhos das dívidas, livra, Pai amado, os teus filhos de miséria, de tudo aquilo que tem trazido atraso de bênçãos na vida deles, que o Senhor libere todas as bênçãos dos céus para os teus filhos, ó Pai querido, que os teus filhos possam estar abertos para receber com muita fé. Senhor, também queremos te pedir pelas crianças que sofrem maus tratos, que o Senhor possa livrar essas crianças dos seus algozes, idosos também, ó Pai, que sofrem, ó Pai, maus tratos. Enfim, Senhor Deus, onde tiver um ser humano sofrendo, triste, depressivo, frustrado, sem esperança, que o Senhor invada nessa hora o coração dessa pessoa e faça renascer para a glória do teu nome. Ó Senhor Deus, traz sobre todos os aflitos a tua paz, alivia os corações cansados, traz sobre todos os teus filhos, ó Pai, a paz que excede todo entendimento. Ó Pai, aplane nos caminhos dos teus filhos, que nós possamos andar em vitória para a glória do teu nome, que o Senhor traga, Senhor Deus, a resposta que o teu filho tanto espera, que o Senhor traga o milagre que o teu filho tanto espera. Visita os hospitais nessa hora para que haja, Senhor Jesus, cura, restauração, milagres mesmo, Senhor amado. Muito obrigada, porque o Senhor é o Deus que dá vida, que restaura, que cura, santifica. Ó Senhor, Tu és o nosso padrão de conduta, nós queremos ser iguais a Ti, que o Senhor nos inspire, ó Pai, a sermos moralmente saudáveis, felizes na Tua presença. Senhor, invada todos os lares para a glória do Teu nome. Eu abençoo o Teu povo nesta hora, que toda a riqueza das Tuas bênçãos invadam esses lares e que os Teus filhos, o Teu povo, seja feliz e próspero por onde eles andarem. Muito obrigada por tudo, Senhor Deus, seja louvado, exaltado e obrigada por mais um programa. Em nome de Jesus, amém. Queridos, muito obrigada pela sua companhia, mais um programa delicioso para a glória de Deus e eu te espero na próxima quinta-feira em mais um programa aqui pela TV Itapetinga e agora também retransmitido pela TV ID. Olha que bênção! Então, mais um modo aí de a gente ser propagado, para a gente propagar o Evangelho do Senhor. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau! Minha herança, projeto de Deus, minha família é o sonho de